Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito teológico que é ao mesmo tempo fascinante e bem intenso: o arrebatamento. Vamos fazer isso analisando um comentário do pastor Ailton Santana para entender os pontos-chave que ele apresenta de um jeito claro e direto. Tudo pronto? Então vamos lá! Logo de cara, para começar, o comentário já nos apresenta duas palavras de muito impacto: alerta global. Isso já estabelece de imediato um tom de urgência, sabe? Sugerindo que a mensagem que vem a seguir é, na visão do autor, algo que diz respeito ao planeta inteiro. Então, esta primeira parte foca exatamente nisso, no conceito central e no porquê de ele ser considerado um alerta global. Mas afinal, o que é o arrebatamento segundo essa análise? Bom, ele é apresentado como um evento de proporções cósmicas. Não é só algo que afeta o nosso planeta Terra, mas que também reorganiza o que o autor chama de configuração do mundo celestial. É algo bem grande. E o interessante é que o autor descreve duas reações bem diferentes a essa ideia. De um lado, tem os que simplesmente não acreditam que isso vai acontecer. Do outro, tem aqueles que até acreditam, mas, segundo o texto, agem de uma forma negligente. Isso mostra um pouco da percepção do autor sobre como as pessoas lidam com o assunto. E a escala de tudo isso é realmente gigantesca. O texto detalha que o evento envolve tanto a terra quanto o céu. Ele é descrito como uma expectativa para os anjos bons e, ao mesmo tempo, um assombro para os demônios. Isso tira o foco de um acontecimento só humano e o coloca numa dimensão cósmica. Ok, seguindo em frente. Como exatamente o texto descreve que esse fenômeno aconteceria? Qual seria o passo a passo? O comentário aponta uma sequência bem clara em 3 etapas. Primeiro, aconteceria a ressurreição dos mortos. Logo em seguida, a glorificação dos corpos, que é descrita como uma espécie de transformação física. E, por fim, o arrebatamento em si. É uma progressão bem definida. E a velocidade com que tudo isso aconteceria? O autor usa essa citação bem conhecida para reforçar que seria algo instantâneo, quase imperceptível em termos de tempo. Num abrir e fechar de olhos, a frase passa essa sensação de uma transformação repentina e avassaladora. E para dar fundamento a essa sequência, o autor se baseia em passagens bem específicas do Novo Testamento, citando diretamente trechos de Tessalonicenses e Coríntios como a fonte para essa interpretação dos fatos. Isso, claro, levanta uma pergunta muito importante: quem participaria desse evento? E, segundo o texto, a resposta é bem específica. A resposta, de acordo com o texto, é bem direta. A participação estaria condicionada à fidelidade ao Evangelho. O ponto-chave aqui é essa exclusividade, que define um único grupo de participantes. E isso nos leva a um contraste muito marcante nos resultados, que na verdade é o coração da mensagem no comentário. O evento é apresentado como se tivesse duas faces completamente opostas, dependendo de quem o vivencia. É aqui que a gente vê a dualidade central do evento. Para um grupo, ele é descrito como o dia mais esperado, já para o outro, um dia de terror e desespero. É o mesmo acontecimento, mas com duas realidades radicalmente diferentes, de acordo com essa perspectiva. E para os que ficarem? O texto afirma que o arrebatamento não é o fim, mas sim o começo de um período chamado de a Grande Tribulação, que seria um tempo de muita dificuldade na Terra. O autor até sinaliza que esse é um tema tão profundo que renderia outra conversa. Para finalizar, o comentário se encerra com um chamado direto à ação. Não é só uma explicação teológica, ele termina com um propósito muito claro que serve como a sua principal mensagem. A mensagem final do autor é um convite bem urgente. Toda a análise do arrebatamento serve como base para este chamado final: voltar ao Evangelho. E a frase "antes que seja tarde demais" faz um eco com aquele tom de alerta lá do comecinho, amarrando toda a ideia. Isso nos deixa com uma reflexão final que resume bem essa dualidade poderosa apresentada no comentário. A perspectiva do autor retrata um único evento que representa a esperança máxima para alguns e o terror absoluto para outros. A questão que fica no ar é justamente essa: um evento de esperança ou de terror?